Olá, bom dia. Hoje terça-feira, 8 de março. Estamos dando início a mais uma reunião matinal e começando, obviamente, o parabéns aí às mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Por aqui, no Brasil, o governo anunciando estímulos para a infraestrutura. Depois o Gustavo vai detalhar, sobre esses novos estímulos aí. A Câmara vai reiterar aí os embargos no STF sobre o rito de impeachment e capa de diversos jornais. Marcelo Odebrecht, dentre outros, personagens da Lava Jato, falando sobre delações premiadas. O cerco, começa a se apertar cada vez mais. Não só para o presidente, para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas para o próprio partido PT e para o atual presidente Dilma Rousseff. A dificuldade em se governar e o PMDB se afastando cada vez mais, lembrando que tem reunião do partido no domingo, pode sim escolher um caminho, permanece ou não, ou dá ultimato a ela, ou você deixa a gente governar, ou a gente não te apoia mais. Então o cenário segue extremamente desafiador para o PT e, obviamente, para presidente Dilma com governabilidade zero. A situação é altamente preocupante. O próprio PMDB não defende mais a presidente Dilma e a base aliada deles. Os únicos partidos que defendem é o PCdoB, mas os outros estão, o PDT, por exemplo, abandonando o barco. Na parte internacional, a China segue preocupando, a balança comercial por lá preocupando bastante, principalmente as exportações. As exportações vieram quase que em linha, mas as exportações seguem preocupando. Fora isso, o PIB do Japão e da zona do euro acima do esperado. Para falar sobre tudo isso, como eu comentei no início, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, balanço comercial da China preocupando, segunda maior economia do mundo, com sinais de enfraquecimento, fazem com que as bolsas pelo mundo recuem. Vamos aos dados. O balanço comercial, então, foi de superávit de 32 bilhões, depois de um superávit de 63 em janeiro, e a expectativa era de 51, então os 32 bilhões de superávit comercial da China foram abaixo do esperado. Mas o que pegou mesmo foram a queda das exportações, que caíram 25% na comparação anual, depois de uma queda de 11% em janeiro, e do esperado de 15%. Então essa queda de 25% é a maior queda interanual em 5 anos. Nunca caiu há tanto tempo porque não caía tanto as exportações chinesas. Então esses dados são de fevereiro, balanço comercial de fevereiro, vieram bem em queda. As importações também recuaram na comparação anual, recuaram 13,8%. Pouquinho abaixo do esperado pelos economistas também, de 15% de queda. Isso faz com que as bolsas pelo mundo recuem hoje pela manhã. As bolsas asiáticas fecharam em queda na maioria, tirando excepcionalmente as chinesas, que reagiram bem a alguns dados do setor de tecnologia. Indo para outros destaques de PIB. PIB da zona do euro foi revisado para cima, segundo a leitura pela Eurostat, avanço de 1,6% contra 1,5% anteriormente previstos de crescimento em 2015, então a zona do euro avançou 1,6% no ano passado, não mais 1,5% como previamente esperado. Na zona do euro também foram divulgados dados de produção industrial da Alemanha, que avançaram 3,3%, a expectativa do mercado era de 0,5%, então bem melhor do que o aguardado. O outro indicador de PIB que foi conhecido hoje pela manhã foi também a segunda leitura no PIB do Japão, crescimento de 0,5% em 2015, ante 0,4% na leitura anterior. Então os dados, na verdade, hoje pela Europa e pela Ásia foram bons, tirando os dados da China, que já foram suficientes para acabar com todo o sentimento positivo vindo dos dados de PIB e da produção industrial alemã. Talvez um dia sem esses dados da China seriam suficientes para as bolsas avançarem fortemente. Agora, indo para a parte doméstica, muitos dados políticos hoje, campo político com certeza passando por cima da parte econômica. Hoje, agenda lotada, Dilma se encontra com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, depois com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O Barbosa também tem encontro com os governadores hoje pela manhã. E na Câmara dos Deputados, na Câmara a gente tem várias votações. O plenário da Casa hoje vota a PEC que aumenta recursos federais para a saúde, também aquele projeto que suspende a fórmula de renegociação das dívidas dos estados, ambos com um impacto bem significante nas contas públicas, então é importante ficar um pouco atento. Antes de passar para o Celso, só detalhar um pouquinho mais, a gente teve dois destaques ainda mais maiores no campo político. O Ministério da Fazenda anunciou um projeto de medidas para incentivar mais os investimentos em infraestrutura. Ele autoriza a capitalização do Fundo Garantidor de Infraestrutura com Imóveis da União, no valor de 500 milhões.
A ideia então é que os bancos financiem projetos garantidos pelo fundo para incentivar mais a infraestrutura. Ainda é incerto quanto isso realmente vai se concretizar em investimentos, mas de qualquer forma é uma nova medida anunciada pelo Ministério da Fazenda. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê novamente amanhã aqui nesse mesmo horário. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui, os locais terminaram o dia ontem, net comprados em 97 milhões de reais. Há bastante tempo que a gente não via um volume, um basket na compra dos locais. Destaques na compra para Vale 5, Lojas Renner, Petro 3, BVMF e Vale 3. Destaques na venda Equatorial e Croton. Nas duas pontas, Bradesco, Itaú, Cielo, JBS e Ultrapar. Os estrangeiros terminaram o dia net vendidos em 10 milhões de reais. Os estrangeiros vinham, pelo menos aqui na casa, com basket sempre de compra. Agora terminaram ontem vendidos. Destaques na compra para Ambev, Pão de Açúcar, Bradesco e Croton. Destaques na venda Suzano, Petro 4, CSN, Vivo e Embraer. Nas duas pontas, tanto Vale 3 quanto a 5, Petro 3, Itaú e Banco do Brasil. Né? Vale falando sobre o memorando com a Fortescue australiana. A operação parece ser ganha-ganha para os dois, mas em contrapartida a China preocupando faz com que as ações das mineradoras lá fora apresentem queda de mais de 4%. Por exemplo, os recibos negociados na Alemanha da Vale caíam 4,60 hoje cedo. Deve ser um dia de realização para as mineradoras e, consequentemente, para a Vale. Bradesco e a HSBC. Né, o HSBC vem reclamando, né, da vulnerabilidade ali ao ataque da concorrência em relação ao HSBC Brasil, enquanto o novo dono não pode assumir, ele vem reclamando no CAD. E o banco sofre com resgates em fundos de investimento e previdência, acho que mais do que normal. Como ele foi vendido e se o cliente tem conta também no Bradesco, ele acaba saindo, ele não vai ter a mesma exposição, não é 100%, ele não transfere aquele dinheiro, ele acaba migrando para outros bancos. E aí é o desbancarize, né, buscando sempre oportunidades de investimento mais interessantes, porque os bancos não estão captando, não tem interesse nenhum dos grandes bancos, porque o crédito está apresentando queda em diversos segmentos, como pessoa jurídica, micro, média e pequenas empresas estão caindo, eles estão com receio de inadimplência. Pessoa física só cresce o consignado e imobiliário ainda. Petrobras, todo mundo sabe da refinaria de Passadina, muitos comentários ali, o quanto vai ser afetada a produção, em Petrobras ainda não informou isso, e preço do petróleo apresentava queda, agora está operando próximo à estabilidade, está ainda aí divergente, né, as informações mesmo com os dados da China de exportações piores, ele abriu em queda e agora está recuperando um pouco o petróleo. Setor elétrico, vale monitorar. Chineses aí, será que eles vão às compras? Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, a chinesa State Grid informou que ela mira ativos de distribuição no Brasil. A CELG, que é da Eletrobras, uma parcela da Eletrobras, empresa elétrica distribuidora de Goiás, né, estaria havendo a participação da Eletrobras. Além disso, segundo a Folha, os chineses têm interesse tanto na Eletropaulo quanto na CPFL. Então vale ficar de olho nessas duas que poderiam subir aí no curto prazo por conta desses rumores. Ainda vale a pena falar sobre a Suzano, a planta dela, o redirecionamento principalmente para exportação. Saíram até os dados de papéis ondulados aqui no Brasil, queda, né, na produção e nas vendas, mas aí afeta muito mais a Klabin do que a Suzano e Fibra, que estão voltadas para o mercado externo. BTG e a Líder, né, a empresa de varejo que o BTG é dono, está tentando vender a companhia, só que os antigos donos, sócios da companhia, eles estão brigando ali para um depósito de 140 milhões de reais, que não foi pago pelo BTG, segundo informações aí da mídia. Então pode ser mais aí um motivo de preocupações, o BTG tendo que depositar isso em juízo. E educação, a gente tinha falado ontem, saíram informações sobre a queda nos novos estudantes, nos novos alunos aí, já era esperado no setor privado, muito por conta desse problema no FIES. O que vai acontecer, a gente já vem destacando aqui, muito provavelmente é uma consolidação mais rápida no setor, porque as empresas menores e fechadas, elas têm uma dificuldade de acesso a crédito e acreditavam que o seu ativo valia mais. Na época pagava R$6.000 por aluno, né, EV por aluno. Hoje tende a se oferecer um preço abaixo disso e assim as abertas, principalmente Estácio e Croton, poderiam acelerar uma consolidação no setor, o que teria que ser positivo no médio e longo prazo. Mas, por enquanto, o setor segue pressionado com essas medidas. E, por último, né, na nossa mesa de aluguel, destaques ontem para Vale 3, Vale 5, Petro 3, Petro 4, GGBR, Duratex, Itaú, BVMF, Oi BR3 e Oi BR4. Agora eu vou perguntar aqui para o Thiago Salomão, fazendo parte, qual é aí a principal pauta hoje? É a capa nos jornais falando sobre novas delações premiadas, Salomão? Bom dia.
Bom dia, Celso. Bom, hoje a gente estava até brincando na redação que o mundo resolveu fazer delação premiada, né? Que a gente tem até separado assim na pauta a onda de delações, né? Vem o dono da OAS, a Odebrecht, inclusive o Marcelo, mulher João Santana, funcionário da Odebrecht, responsável pela planilha da Odebrecht, enfim. Agora vem delação atrás de delação, a pressão política vai ficar ainda maior, já... Tem analista ontem no Comprar ou Vender, o Flávio Conde, não sei se tinha um viés torcedor, um viés analítico, mas o viés analítico dele é que a Bolsa está com viés de alta agora, que não tem como não esperar que a Bolsa suba nos próximos dias, mas ele espera até uma prisão do ex-presidente Lula nas próximas semanas, o que inclusive deve impactar positivamente a Bolsa, na visão dele, mas até no lado mais institucional, né? Hoje o destaque no InfoMoney é o relatório do Morgan Stanley que a gente teve acesso já revendo o cenário e acreditando em bolsa a 72 mil pontos no ano que vem, né? Nos preços atuais, dá uma alta na faixa de 30%, entre 30% e 40%. Uma mudança de projeção que não é só do analista mais do varejo, como até dos investidores institucionais, né? Dos bancos que atendem os clientes estrangeiros e investidores institucionais. E até queria jogar essa pergunta para você, Celso. Você acredita que o viés realmente é de continuidade de alta do Ibovespa? Não precisa dar um alvo, assim, eu sei que o pessoal adora numerologia, mas como é que está a sua percepção para o Ibovespa? Se a gente olhar, né, que o político é que está dominando isso, e o desgaste tanto do PT quanto do ex-presidente e da presidente que se vê isolada, a Bolsa tende a continuar apresentando uma alta, mas não é mais por fundamentos. O fundamento, a Bolsa está cara, voltou a ficar cara, está negociando a 12,7 lucro e nos últimos 3 anos o médio do Ibovespa é de 11 vezes, então está negociando ali com um prêmio de 15%. Mas se você tem uma expectativa de mudança, uma perspectiva de melhora, essa bolsa ainda poderia subir seus 15%, olhando esse cenário. No curto prazo, ainda esse ano. E se tiver uma mudança, acho sim que a bolsa poderia superar os 60 mil pontos. Isso a gente viu muito nas eleições em 2014, que a gente fazia pesquisa com os investidores institucionais, a gente faz até hoje. E naquele momento, se o Aécio ganhasse, a bolsa iria para 68 mil pontos, segundo eles, né, sua grande maioria. A Marina, 62 mil pontos. E a presidente Dilma, reeleição, 44.900 pontos. Então, assim, a Bolsa chegou a bater 37 com a piora econômica, mas vamos lembrar, ano passado, em março, quando o Levy falou o que ia fazer, ele ia evitar a perda do grau de investimento, o déficit, tudo isso, a Bolsa atingiu 58 mil pontos sem nada de concreto. É o que acontece com a nossa irmã aqui ao lado, a Argentina. Sem nada de concreto, o Macri veio falando que ia fazer acontecer, lá já trouxe mais de 20 bilhões de dólares de investimentos, os argentinos estão voltando para o país porque estão vendo a economia muito melhor, a percepção de risco muito melhor, tanto é que o risco, o país deles negocia abaixo do Brasil, impressionante, um país que não tem reserva, passa ainda por uma hiperinflação, e a situação por lá melhora. Então, se ocorrer uma mudança, como é política, a gente não pode cravar, tem mudança e acabou. Mas óbvio que a probabilidade de ter um impeachment, dela não terminar o mandato, vamos falar assim, é cada vez maior. Fala-se até de um acordo que ela poderia fazer, ela ficando de lado, o PMDB assumiria, porque o PMDB agora vai pressioná-la até dizer chega. Domingo a gente tem 2 eventos extremamente importantes. Um é a reunião do PMDB e o outro, as manifestações que devem ser recorde. E isso já falaram, tem mais de 3 milhões de pessoas que confirmaram depois do que aconteceu na semana passada com a prisão do ex-presidente Lula. Então, assim, o cenário vem se deteriorando. Eu sempre escrevo um pouco sobre isso, né? O fim do ciclo do PT no poder. Ele pode, ao invés de 2018, ser antecipado. O problema é que se for levar até 2018, até as eleições, ela ficando no cargo, a Bolsa não tem por que negociar nesse patamar. É óbvio, iniciando 2018 com novas pesquisas de intenção de voto e o PT não vindo nem como candidato, a Bolsa voltaria a andar. Mas esse é o maior problema, é o time disso acontecer. Mas ele acontecendo no curto prazo, né, ela ficando impedida, renunciando, um acordo, aí a Bolsa teria sim para andar, acho que poderia atingir rápido 55 mil pontos. Mas que fique claro aqui, esquece o fundamento. É muito mais uma percepção e melhora, e alguém que entre, independente de quem, partidário aqui, mas gera mudança, gera um otimismo, principalmente pelos investidores estrangeiros. Vou ficando por aqui, Salomão. Obrigado aí pela participação. Volto daqui a pouco com Batalha do Século com o Fernando Góes. Um grande abraço e uma excelente terça-feira para você. Obrigado, Celso. Bom, abertura do mercado após todo esse noticiário de delação e novidades da economia chinesa você vê agora no InfoMoney na Bolsa. Roda a vinheta.
Fomos na Bolsa começando agora, são 10 horas e 10 minutos dessa terça-feira, 8 de março de 2016. O mercado abre no negativo, faz tempo que a gente não vê uma abertura que já vinha no campo negativo desde o Ibovespa Futuro e se confirmou no Ibovespa à vista. Eu quero já fazer 2 destaques da nossa pauta antes de começar a falar do mercado. O primeiro destaque vai para a mão quente do Flávio Conde, um analista da Watscall que esteve ontem no Comprar ou Vender. Para quem não assistiu o programa, eu vou mandar o link agora para vocês. O call que ele deu já perdeu o time, né? Mas a gente... vale a pena a aula de economia chinesa que a gente deu, né? Ontem, na verdade, quem deu foi o professor Roberto Dumas Damas, professor do INSPER. Ele é especialista em China e a gente fez um programa com 2 blocos. No primeiro bloco a gente falou um pouco do rally do impeachment e no segundo bloco o Roberto Dumas Damas deu uma verdadeira aula de por que não devemos ficar otimistas com a economia chinesa por causa da disparada ontem de 20% do minério e todas as notícias que a China trouxe. Ele mostrou que nada disso é novidade e não há por que o mercado ficar tão histérico, positivamente falando, com a economia chinesa. E aí o Flávio Conde emendou, falando com base nessa visão do professor. Eu recomendo para quem já está com a ação da Vale vender hoje, que ontem a Vale estava subindo, na hora do programa estava subindo entre 6% e 8%, fechou com uma alta mais perto de 6%. Ele falou para vender e quem quisesse até correr um risco poderia até operar vendido a ação da Vale. Dito e feito, a Vale fechou nas suas altas de 6%. E hoje a ação já abre com queda de 6%, a ação preferencial chegou a cair 6,5% na mínima do dia e a ação ordinária caindo 4,4%, chegando a cair 5% na mínima do dia. Então, para quem seguiu a dica do Flávio, que ele até falou, quem está assistindo o programa agora, eram 3 horas e 10 minutos na hora do call, falou, pode vender Vale, que tendo como base esse cenário uma boa venda de curto prazo. Embora o viés do Flávio Conde continua de comprar bolsa para as próximas 2 semanas, que ele está com um viés altista, principalmente pelo noticiário político, o mesmo que o Celso vem falando aqui na reunião matinal. O outro destaque que eu quero passar é do nosso amigo, o trader Wagner Caetano, que fez uma bela operação com o Ibovespa Futuro. E acho que mais do que mandei o link aí da matéria de ontem para quem não viu, um trade que resultou um ganho de R$350 mil em 33 dias para o Wagner Caetano. Acho que mais do que o resultado positivo, tem muita gente que fala, vai falar bem, mas quando erra não vai falar. Mas acho que mais do que o resultado positivo, o bacana mesmo foi o Wagner ter mostrado uma estratégia que era condizente com o perfil de investidor dele, mostrou o gerenciamento de risco que ele adotou para essa estratégia, uma estratégia arriscada, porém ele adotou uma postura de proteção, né, que era condizente com o perfil dele. E embora tenha sido muito criticado no começo da estratégia, no final a estratégia teve um excelente resultado, essa do Ibovespa Futuro. Ele comprou quando estava nos 42 mil pontos, zerou no leilão de abertura da sexta-feira, quando bateu 50 mil pontos. E ainda está com as ações da Gerdau, que inclusive hoje estão caindo 3,5%, mas estão a 4,77%. Ele comprou, a gente começou a fazer a operação da Gerdau, ele estava com as ações na faixa de 3,50, entre 3,50 e R$4, tendo um ótimo resultado com os papéis da siderúrgica. Mais do que exaltar um trade bom, exaltar o trabalho de alguém que mostrou uma estratégia e não teve medo de dar a cara a tapa e mostrar o resultado. Por isso que o Wagner Caetano não só se tornou quase que um mártir para mim no mercado financeiro, como para muita gente. A repercussão no Facebook foi muito bacana. O Wagner Caetano deve ter ganhado muitos fãs nessas últimas operações que ele fez. Então um abraço para o Wagner, que está toda segunda-feira aqui na Infomoney TV, no Na Mira do Trader. Bom, agora vamos partir para o mercado, 10 horas e 14 minutos, vamos dar uma olhada como é que está o Ibovespa. Nesse momento cai 0,65%, entre as maiores quedas aparece o time Commodities, né? Vale, Suzano, Vale 3, Fibra, CSN, Bradespar, Gerdau, Metalúrgica Gerdau e Usiminas. Klabin também aparece, todos esses papéis caindo entre 2,5% e 5%. Na ponta positiva aparecem apenas as ações da Oi, MRV subindo 1,5%, JBS 1,2%, Marfrig e Tractebel subindo na faixa de 1%.
Raia Drogasil segue firme e forte, subindo 0,9%, papel que não para de subir, já tem 32% de alta no ano, agora não é mais a maior alta do Ibovespa, porque a CSN atropelou, né, a Raia Drogasil. Outros papéis também começaram a acumular ganhos nos últimos dias, Bradesco, BR Malls e Multiplan também aparecem à frente da Raia Drogasil como as maiores altas do Ibovespa no ano. Bom, vamos falar de noticiário. Exportações chinesas caíram muito mais do que esperado. A estimativa era que a balança comercial chinesa em fevereiro mostrasse um recuo de 12,5%, mas a queda foi de 25,4%. Foi a maior queda desde maio de 2009. Já as importações caíram 13,8%, a estimativa era de uma queda de 10%. Economistas destacaram, no entanto, que isso não pode ser necessariamente uma piora significativa nas condições, devido à atividade fortemente reduzida durante o feriado no Ano Novo Lunar, que nesse ano aconteceu em fevereiro. Ao todo, a balança comercial chinesa mostrou um superávit de 32,6 bilhões de dólares em fevereiro. Em janeiro tinha mostrado 63,3 bilhões de dólares, praticamente a metade na passagem mensal. PIB da zona do euro cresceu levemente acima do que tinha sido estimado na primeira prévia divulgada pela Eurostat. O PIB cresceu 1,6% entre outubro e dezembro, na medição anterior tinha sido 1,5%. Na comparação quarto trimestre com o terceiro trimestre, a expansão foi de 0,3%. O resultado de 1,6% foi na comparação com o último trimestre de 2014. Agora, Brasil, o STF divulga o rito do impeachment, que começou na última segunda-feira ao publicar o resultado do julgamento que definiu o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O texto traz o resumo da sessão na qual foi definida que a comissão especial só poderia ser formada por membros indicados por líderes de partidos, sem a formação de chapas avulsas, como foi divulgado no Diário da Justiça Eletrônico. Para hoje, espera-se a publicação do complemento do acórdão com a íntegra dos votos revisados dos ministros. Líderes da oposição na Câmara dos Deputados, o Paulderney Avelino, que é do DEM de Amazonas, e o Rubens Bueno, do PPS do Paraná, tratam do rito de impeachment com o presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Só lembrando que o Paulderney Avelino deixou bem claro o recado ontem, não vai ser aprovado nada na Câmara enquanto o processo de impeachment não andar. A oposição pretende congelar as obras e reformas que tendem a ser aprovadas enquanto o impeachment não avançar. Então é bom que, se vai ter impeachment, que aconteça logo, porque senão quem se ferra nisso tudo é a economia, né? Já que o Brasil precisa dessas reformas para voltar a andar, e tendo esse impasse, a gente vai ter ainda uma demora ainda mais para dar o remédio para o paciente doente, que é a nossa economia. Na onda de delações, a gente já falou que, segundo informações do Globo, os donos da OAS e da Odebrecht, inclusive o Marcelo Odebrecht, negociam uma delação premiada simultânea. A mulher de João Santana, marqueteiro do PT, também negocia a delação premiada, e uma funcionária da Odebrecht responsável pela contabilidade de supostas propinas também podem fazer delação premiada. Isso são informações da Folha. E o responsável pela planilha da Odebrecht também negocia a delação. Enfim, uma série de delações que devem vir nos próximos dias. No campo econômico, o Ministério da Fazenda anunciou ontem à noite medidas para incentivar investimentos em infraestrutura. As ações incluem mudanças para facilitar a emissão de debêntures de infraestrutura e a capitalização de um fundo garantidor de infraestrutura. Segundo o Diogo Oliveira, secretário executivo do Ministério da Fazenda, as medidas se justificam para dar mais dinamismo aos investimentos do país. São medidas de simplificação e facilitação de processos e melhoria de condições de financiamento. Lembrando que investimento em infraestrutura é um dos grandes desafios no Brasil. Ontem, para quem viu Comprar ou Vender, o professor Dumas deu uma ótima visão sobre isso, né? O investidor de projetos, o investidor de novas empresas, como é que ele vai fazer um investimento de longo prazo, olhando para 1, 2, 5 anos, se ele não sabe nem o que vai acontecer daqui a um mês no Brasil, né? Então, estímulos para investimentos de longo prazo são necessários para que o Brasil consiga colocar os planos de infraestrutura de pé. Para fechar, a agenda da presidente Dilma muito movimentada. Às 9h30 da manhã ela teve um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Às 11 da manhã teve um encontro com Nelson Barbosa. E além disso, o Barbosa tem um café da manhã com a bancada do PT, que aconteceu hoje às 8 horas.
Ele depois reúne-se com o deputado Henrique Fontana, com Antônio Carlos Rodrigues, ministro do Transporte, Valdir Simão, ministro do Planejamento, e com os governadores Fernando Pimentel, de Minas Gerais, Luiz Fernando Pezão, do Rio, José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, Raimundo Colombo, de Santa Catarina e Geraldo Alckmin, de São Paulo. Esse encontro vai ser às 16 horas, horário de Brasília. Já os líderes da oposição reúnem-se nessa terça-feira, também às 16 horas, com o presidente do Supremo, que é o Ricardo Lewandowski, para pedir celeridade na decisão sobre o rito do processo de impeachment da presidente Dilma. Bom, vamos partir para os destaques corporativos agora? Dá uma olhada aqui no Ibovespa como está, ainda caindo 0,67. Entre as maiores quedas continua o time de commodities. Suzano cai 7% no ano, já perdeu 1/3 de valor de mercado, 33,33% de queda com a cotação atual. Vale caindo 6% e Vale 3 caindo 4,84%. No ano, a Vale ainda sobe 17% a ação preferencial e 28% a ação ordinária. Nos últimos 30 dias, a alta ainda é de 64% para a ação ordinária. O papel da Vale ainda subindo muito por causa do rally do mês passado. Metalúrgica Gerdau, Bradespar, Fibra, CSN, Klabin também caem forte, caem entre 4,5% e 3,3%. A Gerdau e os Minas amenizaram as perdas. Gerdau cai 2,2% e os Minas 2,7%. Mais abaixo aparece Petrobras caindo 1,2%. A Petrobras ordinária, a Petrobras preferencial também caiu 1,2%. A Petrobras ordinária opera estável, desculpa. E na ponta de cima mantém-se Oi, MRV, CCR, JBS, Tractebel e TIM, Smiles também, todas subindo entre 1% e 3%. Na verdade, só a Oi está subindo 3%, o resto tudo está subindo entre 1% e 1,8%. Dia predominantemente de queda de realização de ganho depois de fortes altas do Ibovespa. Ontem não foi forte, mas foi uma continuidade do movimento altista do Ibovespa. Dentre as notícias, a Vale anunciou que assinou um memorando de entendimento com a mineradora australiana Fortescue para a distribuição de minério de ferro na China. Com o documento, a Vale pode formar uma ou mais joint ventures com a Fortescue para a mistura de minérios e distribuição de produtos das duas empresas na China. A análise do Itaú BBA é que o acordo é positivo para a Vale. O memorando de entendimento, embora preliminar, é visto como uma operação ganha-ganha para as duas empresas. O acordo ajuda a garantir a demanda pela produção do projeto S11D, que é o grande projeto da Vale para esse ano, que deve entrar em operação no segundo semestre e adicionar 90 milhões de toneladas na produção da Vale. Ainda sobre Vale, vale a pena mencionar o rally do minério de ferro. O BTG Pactual divulgou um relatório falando da forte alta do minério nos últimos dias. Ontem só foi 20% de alta. O minério voltou a operar acima de $60. Sobre esse rally, o BTG disse que é de curto prazo e segue com recomendação de venda para Vale e CSN. Já sobre Gerdau, ele ressalta a recomendação de compra, que está bem posicionado no papel no curto prazo. Além disso, o programa de venda de ativos pode ser um catalisador importante para a siderúrgica. Setor financeiro, Bradesco, que é uma das maiores altas da Bolsa no ano, aparece no noticiário por causa da notícia de que o CAD deve decidir sobre a compra do HSBC apenas em abril, segundo informações do Valor. O segundo jornal, o banco sofre com a demora. A demora, né, que tem atrapalhado é o vulnerável ataque da concorrência, enquanto ele não pode assumir o controle do banco que ele adquiriu. Partindo agora para recomendações, ações da Gafisa foram rebaixadas de compra para manutenção pelo HSBC. No setor elétrico, vamos dar uma olhada em CPFL e Eletropaulo, se elas reagiram à notícia da empreitada chinesa. A Eletropaulo sobe 3,3% e a CPFL sobe 1,4%. Segundo notícia da Folha de São Paulo, a chinesa State Grid mira ativos de distribuição de energia no Brasil e deve firmar a compra de pelo menos um desses três alvos, que são Eletropaulo, CPFL Energia ou a CELG-D, que é de Goiás. As conversas com o CPFL e Eletropaulo estão em andamento, disse a Folha citando Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil e China. A CPFL disse ao jornal que não comenta assuntos relacionados a seus controladores e a Eletropaulo nega estar negociando com a State Grid. Partindo agora para o setor imobiliário, além da recomendação rebaixada para a Gafisa, a gente tem a MRV, que soltou um balanço e a ação sobe 2,16% nesse pregão. Teve um lucro líquido de 140 milhões no quarto trimestre, alta de 36% na comparação anual. Partindo agora para a Suzano, né? A Suzano
que está caindo forte, tem notícias sobre a empresa. Ela avalia direcionar no curto prazo parte da nova produção de celulose tipo fluff, material usado em fraldas e absorventes, para o exterior, com Ásia e América Latina entre os primeiros destinos prováveis. Atualmente, 90% da produção global do insumo está nos Estados Unidos, com o restante na Argentina, que é o segundo maior produtor por conta da fábrica de Arauco, perto da fronteira com o Brasil. Há também algumas produtoras menores na Europa, segundo o gerente de projetos da Suzano, o Alexandre Correia. Bom, falar de Contax, vamos ver se a ação está reagindo à notícia que saiu ontem à tarde. Contax 11 está em leilão. Ela anunciou a chegada de Nelson Armbrust à presidência da empresa. Shakaf Wine, que estava na posição desde agosto, passa a ser presidente do conselho de administração. A mudança no comando ocorre após a conclusão bem-sucedida do trâmite de renegociação da dívida da Contax. Segundo a empresa, o processo garantiu um novo fôlego para que seja possível retomar os fundamentos do negócio e avançar o processo de venda da Alus nas melhores condições. Bom, finalizando a pauta, a gente tem a BRF também, informou que pretende levantar R$1 bilhão com emissão de CRA, e a Via Varejo dizendo que obteve recurso para evitar a republicação de balanços. Só lembrando, a CVM pediu um refazimento dos balanços por conta dos lançamentos contábeis de 2 operações societárias realizadas pela companhia em 2013. A empresa teve esse pedido deferido de efeito suspensivo em relação ao ofício da CVM, que determinava esse refazimento. A notícia já tinha sido dada ontem de manhã pelo Pecar e a Via Varejo confirmou ontem à noite. A ação da Via Varejo sobe 2,26% nesse pregão. Bom, o Ibovespa já está querendo amenizar as perdas, agora está caindo só 0,28%. Vamos dar uma olhada no que está puxando o Ibovespa para cima. O time de commodities aparece ainda entre as maiores quedas, mas talvez o setor financeiro pode ter amenizado as perdas. Exatamente, Itaú, nesse momento, sobe 0,03%, ele estava caindo 1%. Vamos ver como é que estão os bancos. Bradesco 3 opera em alta de 1,19 máxima do dia, após cair 0,51 na mínima do dia. E o Bradesco 4 também opera na máxima do dia, leve alta de 0,3 depois de cair 1,15. Setor financeiro tentando puxar o Ibovespa para o campo positivo, enquanto as ações de commodities que lideraram os ganhos ontem, hoje estão liderando as perdas. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, cuidado com a agenda política, que vai ter muita coisa rolando hoje. 11h30 tem a Batalha do Século com o Góes, da Clear Corretora, e o Celson, da XP, aqui na Infomoney TV. Para quem não assistir, a gente se vê amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!